Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série sobre saúde mental e felicidade. E hoje a gente está recebendo aqui um profissional da saúde. É, isso mesmo. Mas ele trata da aparência das pessoas. Eu estou recebendo aqui hoje o Dr. João Almeida. Ele é cirurgião plástico otorrinolaringologista e cirurgião cérvico-facial. É pós-graduado em cirurgia plástica da face. Inclusive, ele vai me dizer o que eu deveria fazer na minha face. Ai, meu Deus, estou até com medo do que vai vir por aí. Pós-graduado em cirurgia plástica da face, sua área de atuação engloba vários procedimentos como rinoplastia, blefaroplastia. Os nomes são complicados para quem não conhece dessa área, que é o meu caso. Esse nome feio é para cirurgia da pálpebra. Da pálpebra. Otoplastia, lifting facial, esse eu consegui falar, frontoplastia, bichectomia, esse eu já tinha ouvido falar, e harmonização facial com preenchedores e a tão comentada toxina botulínica, que é o famoso Botox. Ele é esposo e pai e também empresário. Vai ser uma conversa maravilhosa, eu tenho certeza absoluta pelo pré-papo que a gente já teve aqui. E a gente vai conectar muito com esse tema da saúde mental, mas também conhecer como é a história de um médico, né, que trata da aparência das pessoas, que trata da autoestima das pessoas. Querido doutor João, super obrigado por você estar aqui hoje com a gente. É uma honra te receber aqui. Queria começar perguntando sobre você. Quem é você, doutor João? Rapaz, se eu começar a contar um pouquinho da minha história, muitas pessoas não vão acreditar, né? Bom, eu sou um menino do interior, de uma cidadezinha de 15 mil habitantes. Uau! Do interior paulista. Eu pensava, né, no começo, assim, por ser uma cidade muito pequena, o que eu me tornaria. Mas eu tive uma referência muito grande de família, né? A minha mãe era uma educadora e meu pai era médico de uma cidade muito pequena. E a referência que eu tenho desde a minha infância é meu pai chegando de roupa branca em casa e a minha mãe falando assim: olha, seu pai está chegando, e eu e meus irmãos indo abraçar ele, e ele com aquela roupa branca. Então aquilo tem um significado muito grande para mim, e aquilo foi o meu norte de profissão, né? Desde pequenininho, né? Você já veio com isso, que legal! Desde pequenininho, eu ia com ele para o consultório, até junto com meus irmãos, mas eu mais. Nós íamos com ele para o consultório, ele colocava no carro, e eu olhava aquilo, cara, parecia um anjo, uma áurea vindo como referência naquilo que eu queria me tornar. Eu queria ser meu pai. E hoje eu vejo, hoje, né, com toda essa tecnologia que a gente tem e com o modernismo, as pessoas perdendo a referência de família, perdendo a referência um pouco de pai e mãe. E para mim eles foram muito importantes. Desde da educadora, que foi minha mãe, que é uma pessoa extraordinária, de uma fibra maravilhosa, e meu pai como referência de profissão. Você chegou a falar isso para ele alguma vez? Cheguei. Chegou? Cheguei. Imagina o orgulho dele, Pois né? é. E o orgulho de ter me tornado o que ele era, para mim, foi muito gratificante. E desde o início, né, na época, né, na nossa época de estudante, não tinha essa facilidade de mídia social, internet, a gente não tinha nem celular. Eu fui ter meu primeiro celular no 3º ano da faculdade de medicina, né? E existiam na época 3 profissões que era assim que a gente pensava, que era medicina, engenharia e direito, né? Diferente dessas profissões hoje de internet e tudo mais. E não tinha tanto contato com a informação rápida que a gente tem hoje. Então era livros, era estudo, era dedicação,
Era isso que a gente tinha naquela época para se tornar uma pessoa melhor. E essa referência quem me deu, cara, foi meu pai. Que legal, E, cara. e o ápice disso foi... às vezes as pessoas podem achar muito... não foi fácil, foi uma vida inteira de dedicação, de estudo. Foram, na época, 3 anos de cursinho, se eu não me engano, foi isso. Depois 6 anos de faculdade, depois 4 anos de residência, mais 3 anos de pós-graduação. Então, é uma vida inteira de estudo. Hoje, com o advento da modernidade, hoje as pessoas acham que as coisas acontecem muito rápido. E não acontece. Você precisa abdicar um pouco daquilo que você tem de efêmero, que aquilo que você tem no dia a dia, para poder Focar focar nisso. e ter um norte, para conseguir chegar e conquistar tudo que você almeja, né? E ter conquistado isso foi muito árduo. Às vezes eu fico pensando, poxa, será que eu faria diferente? Hoje não, porque eu sou extremamente realizado com tudo aquilo que eu conquistei, com tudo aquilo que eu realizo hoje. Eu imagino. E eu imagino que, das profissões que eu conheço, a medicina talvez seja a profissão, como você disse, que mais exige estudo, tempo, dedicação, abdicação, como você falou, né? Então, assim, os médicos, né? Primeiro a vocação, Tem que ter, né? primeira Então, assim, vocação. você veio com a sua vocação lá de trás, lá de ver Sim, seu pai, né? Que história sim. bonita Pois isso, é, cara, e eu tenho né? essa memória muito forte na minha cabeça. E outra coisa que me marca muito também, quando eu chegava no consultório, ele tinha a imagem, a foto da minha mãe do lado dele. E hoje, com tudo que eu conquistei, uma imagem muito forte que eu tenho é a foto da minha esposa. Como se fosse ele, hoje eu tenho a foto da minha esposa, Luana Mona Lisa, que inclusive está aqui Tá aqui com a presente. gente. E hoje ter a foto da minha esposa do meu lado me remete muito ao meu velho, né? Aham. Que foi o meu norte de profissão. Eu vejo E que você se emociona um pouco, eu até né? me arrepio, porque Porque cara, eu posso imaginar isso e eu fico pensando, meu pai faleceu já há muitos anos, eu ia chegar nisso. e eu fico imaginando ser isso para os meus filhos. Né? E assim, se eu for o norte que meu pai foi para mim, se eu for para minha filha, eu acho que eu fiz a minha história aqui na Terra. E assim, eu perdi ele há 2 anos e foi uma morte muito dolorosa porque eu acompanhei tudo como médico da família, né? Eu estive presente em todo momento dele, na UTI, tudo que foi acontecendo, acompanhando como médico da família. E perder ele, eu penso assim, poxa, eu já consegui ajudar tanta gente na minha vida, né? Mas no momento, às vezes, que eu mais precisei, talvez a gente sente aquela dor de não ter conseguido tirar ele daquela situação. É um peso que eu carrego. Acho que eu nunca falei isso para ninguém, nem acho que a minha esposa sabe disso. Mas eu tentei dar o meu melhor e isso é uma coisa que eu carrego mesmo. Mas tirando essa parte mais triste assim, uma cena que eu tenho muito, que eu me realizei, foi quando eu trouxe ele para participar numa cirurgia comigo. Então, Que eu trouxe ele para São Paulo, bacana, ele lá cara. no interior. Eu, cara, vem aqui, você vai acompanhar, você vai entrar comigo. Eu vou. Ele era clínico cardiologista, né? Lógico, aprendeu a parte cirúrgica na Aham. faculdade, mas não tinha toda a experiência de um padrão de centro cirúrgico de alto padrão aqui de São Paulo, né? Que a gente faz. Não, você vai operar comigo, você vai entrar comigo, vai me auxiliar, vamos montar a mesa, vamos fazer tudo. Cara, foi sensacional essa experiência Que de legal que ter. vocês viveram essas coisas. Você em- conseguiu falar para ele, né, o Foi. quanto ele te inspirou e Foi. tal. E tudo isso se resumiu quando eu entrei com ele no centro cirúrgico. Ele paramentado, ele ali do meu lado. Nossa, foi uma experiência, até me emociono. Não, e é super natural. E eu imagino, cara, a realização dele, né? Porque se para você, que é o filho, né, já é uma coisa, né? Você é pai, você vai entender o que eu estou dizendo, Sim, né? Você imagina, projeta, né? No futuro o contrário, né? Quem sabe, sei lá, a sua filha vai ser uma médica e você entra no centro cirúrgico com ela. Então
Então, cara, é uma conexão muito forte, assim, Muito, né? E é uma muito. realização muito forte. Que bom que você teve a oportunidade de fazer isso, E né? e é isso que me conforta, Aham. que a todo momento, durante a nossa história de vida, eu tentei, ficar o mais próximo dele, tentei pegar tudo aquilo que ele sabia. Ele era um clínico fantástico, cara. Era, sabe, as pessoas, às vezes, hoje você vai no médico, tudo é exame, né? Tecnologia e Uhum. tudo. Mas ele era aquele clínico de livro, de olhar para o paciente e falar, não, você está com isso, 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 eu aprendi muito isso com ele. E isso na medicina me fez ter uma evolução muito grande, Uhum. muito grande. E tô aqui hoje, É isso aí. né? Cuidando Médico da autoestima de uma cidadezinha. E uma história que eu conto Qual que é a muito assim, cidade? chama Macaubal, cara. Aham. É uma cidade pequena de 15 mil habitantes no interior paulista. Inclusive, a gente casou no civil lá. É uma cidadezinha muito aconchegante e que eu vou dizer para as pessoas que ou não moram em São Paulo ou não moram numa cidade reconhecida ou tem vergonha de falar de onde é. Aham. Cara, não tenha vergonha de falar de onde você é, de onde você partiu, da família que você teve. Isso é a essência de cada um de nós. Quando você tem essa base, você não tem ninguém que te limita a nada. E é muito engraçado porque eu fui. Essas coisas que eu estou falando para você agora, no passado era intuitivo. Uhum. Hoje, depois de leituras, né, de ler livros e tudo, eu falava, cara, eu fazia a minha própria propaganda desde o início, né? Aham. Por exemplo, na faculdade. Cara, eu vou falar que eu sou de uma cidade maior ali perto, até falava que como referência. Mas, cara, se eu falar que eu sou de Macaubal, ninguém vai esquecer de mim. Exatamente. Ninguém, todo mundo é de São Paulo, tudo bem. Não, cara, eu sou de Macaubal. Cara, e isso Vira até foi um jogo. apelido, né? Virou, e pior que virou um apelido na faculdade. E assim, e ninguém esquece, porque todo mundo é De da cidades cidade grande, conhecidas, e você cara. de- Não, eu sou desse lugar. Então foi até um jogo de marketing. Desde o início, intuitivamente, mas se tornou um jogo de marketing, né? Que bacana. E aí você se forma médico, faz a residência e se especializa em face, né? Pois é. Em cirurgia plástica. João, se eu falar alguma besteira aqui, você me Não, corrige, pode, tá? vamos lá. Medicina não é meu forte, e se eu falar alguma besteira, se eu usar algum termo errado, por favor, me corrija, não me deixa falar errado. Aí você foi, fez a residência, fez a sua pós-graduação e hoje você é um cirurgião plástico especializado na Em face. face. O que exatamente significa isso? Né? Você faz que tipos de procedimentos? Eu sei que eu falei lá no começo os nomes dos procedimentos, mas aqui agora no popular, né? O que você faz no seu dia a dia de trabalho? Vamos lá. Primeiro, a gente, né, nós terminamos a faculdade, depois eu fiz a residência de otorrinolaringologia. Uhum. Otorrinolaringologia, esse nome feio, significa ouvido, nariz e garganta. Então, nós somos ultra especialista no que diz respeito de pescoço para cima. Uhum. A minha residência foi desde cirurgia endoscópica nasal a toda a parte de estudo anatômico da face. Dentro da otorrinolaringologia, nós temos algumas áreas. Por exemplo, tem gente que só faz a laringologia, que é o estudo da voz. Uhum. Tem gente que só faz otologia, que é a parte de ouvido. Tem gente que faz a rinologia, que é a parte nasal. Tem a plástica facial e tem até assim a otorrinopediatria, que são os profissionais que especializam em criança. Eu, desde sempre, fui muito perfeccionista. Muito perfeccionista. Eu lembro, hoje eu tenho essa mentalidade que desde criança, cara, eu montava e desmontava aparelhos eletrônicos. Assim, desde criança eu tinha uma habilidade manual muito aguçada, Uhum. né? Pintava quadros, desenhava, desmontava do nada. Eu pegava e falava, não, isso não está funcionando, peraí, isso não... Então, eu tinha uma habilidade manual muito aguçada. E com isso, essa parte minha de ser muito perfeccionista, eu pensava muito e gostava muito da parte plástica. E percebi que a otorrino me permitia essa ascensão para a plástica facial. Juntar essas duas coisas. Pois é. E aí eu consegui essa habilidade manual com a parte de estudos, porque você vê, a face ela é muito
é uma cirurgia muito delicada. Diferente de outras partes do corpo, como ortopedia, cirurgia gástrica, que são vamos dizer, uma anatomia mais macro, né? A anatomia facial ela é muito delicada, ela exige muita habilidade manual e conhecimento anatômico para você poder se desenvolver. Então eu juntei o útil ao agradável e falei, nossa, eu acho que eu estou no caminho certo, é isso, né? E intuitivamente a gente foi se desenvolvendo e hoje, como especialista em plástica facial, nós realizamos cirurgia de pálpebra, rinoplastia, reconstruções nasais, lifting facial, frontoplastia, otoplastia, que é as cirurgias das Das orelhas. orelhas. Realizamos a parte de harmonização facial, tanto com produtos como ácido hialurônico, como produtos, como gordura. Uhum. Né? Então a gente faz toda A essa própria parte, gordura a do própria corpo, gordura né? do corpo para Uhum. fazer a harmonização facial. Então, dessa forma, eu consegui me especializar em plástica facial. Você tem ideia de quantas cirurgias de plástica você já fez na vida? Olha, eu fico me pensando nesse número todos os dias, todos os dias. Já perdeu a conta, né? Mas olha, eu acho que já foi mais de... eu posso colocar mais de 1000 cirurgias Aham. realizadas no currículo aí. É cirurgia pra é caramba, muita cara. coisa, é muita coisa. E eu Já fico vimos de tudo. imaginando, não só imaginando, porque, obviamente, aqui antes da gente começar a gravar, você já sabe, a gente faz um esquenta aqui antes, e o Dr. João me mostrou algumas fotos, né, que ele está autorizado a mostrar, diga-se de passagem, e ele me mostrou um vídeo de uma paciente que quando ela vê, né, o resultado da cirurgia, ela começa a chorar, né? Eu fico imaginando o quão satisfatório deve ser para você isso, porque através da sua profissão, da sua habilidade, você consegue levar autoestima, felicidade, aceitação, uma série de coisas para as pessoas, né? Inclusive, esse é um dos meus slogans de elevar a autoestima das pessoas, né? É uma sensação muito gratificante. Saber que, através da minha profissão, eu consigo fazer com que a outra pessoa se sinta bem e repagine a sua vida, né? Até me arrepia isso, porque a gente não sabe. Eu tenho contato com muitas histórias, mas a dor em si, do que cada um sente, que carrega no decorrer da sua vida, ninguém sabe. Né? A gente pode ter uma noção como profissional, mas aquela dor interna, muitas vezes os pacientes não conseguem expressar. E eles se expressam através do momento em que a gente tira o curativo e a pessoa se olha e se identifica como uma nova pessoa. E deixa toda aquela parte que causou mal para ela ou fez mal para ela para trás. Cara, isso é uma libertação. É uma libertação e me deixa extremamente orgulhoso e grato. Lógico, eu sobrevivo disso, né? Nós somos remunerados para isso, mas não é isso que me leva a buscar o meu melhor, para oferecer ao meu paciente o melhor. Não é isso. Eu sempre falo... É o que eu falo para os meus pacientes, assim, a minha felicidade é a sua felicidade. Eu não vou estar contente se você não estiver contente. Então, isso é muito gratificante. Eu sempre falo que quando você trabalha com o que você gosta, né, você trabalharia até de graça. Aliás, você trabalha de graça. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Tá. O Dr. João tem um projeto muito legal, que conecta muito com o propósito do Experiências Extraordinárias. A gente já vai falar sobre ele, que é uma coisa linda que esse homem faz para a sociedade. Mas a gente já vai falar sobre ele. Vamos continuar aqui no começo aqui dessa história. Doutor, eu sou curioso, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a cirurgia mais inusitada que você já fez até hoje, assim?
um pedido inusitado, ou uma cirurgia inusitada, ou alguma coisa. Obviamente que você possa compartilhar conosco, né? Que não vá ferir aí nenhum ponto de ética aí da profissão. Olha, tem várias cirurgias que a gente faz e cada uma é muito específica em relação a cada paciente. Mas teve uma que me chamou muito a atenção pela dificuldade, Uhum. né? Foi uma paciente que já tinha se submetido a 2 cirurgias plásticas No nariz. no nariz e realmente Eita. não estava contente com aquilo que tinha acontecido. A gente identificou que seria um desafio muito grande, muito grande. Seria uma reconstrução nasal. Uhum. São 2, eu vou contar essa e outra depois. E a gente teria que retirar uma parte da costela para fazer essa reconstrução nasal. Uma menina jovem, bonita, e com uma vida inteira pela frente. E durante a cirurgia, quando a gente se deparou com aquilo que estava acontecendo, o nariz dela estava completamente deformado e destruído, né? E nós demoramos por volta de 8 horas para fazer essa reconstrução. 8 horas de cirurgia para fazer a reconstrução dela. E foi muito gratificante porque eu consegui devolver a essa paciente uma anatomia natural e funcional, né? Porque muitas pessoas pensam que a cirurgia da face, principalmente a rinoplastia, é só um quadro estético. Não, ela tem o quadro estético, que faz a parte de elevação da autoestima, mas tem a parte de saúde, que é a função respiratória. O nariz, num primeiro momento, ele tem que ser funcional. Ninguém vai aguentar, ninguém suporta ter um nariz bonito que não respire. Isso vai trazer um monte de complicações futuras, porque se a pessoa não respira bem, ela não dorme bem, ela não pratica atividade física bem, e isso tudo influi na saúde completa desse paciente, né? Imagina se você não dorme bem, você não trabalha bem, Não trabalha bem, não faz você nada não bem, pensa né? bem, você pode ter quadros depressivos. Tá aí, entra mais um outro fator, a apneia do sono, né? Que temos estudos, temos muitos estudos que a apneia do sono pode levar à depressão, pode levar à hipertensão, pode levar a quadros isquêmicos cerebrais, que é o AVC. Então, se você não respira bem, imagina o que não pode afetar na sua vida, na como sua um todo, saúde né? como um todo, né? Desde a parte profissional até a parte de saúde. Eu tinha um problema sério de desvio de septo. E eu respirava muito mal por uma narina. E sempre fui... E tinha 2 amígdalas muito Gigantescas. generosas, né? Eu vivia tendo dor de garganta, infecção e tal, não sei o quê. Até que chegou um dia que eu tinha uma infecção de garganta por mês. Porque eu respirava pela boca. Pela boca. Já é uma indicação cirúrgica. E eu estava dando... Na época, eu trabalhava numa empresa que eu dava muito treinamento. Então, eu ficava o dia inteiro falando, respirando pela boca, né? E aí eu fui num otorrino e ele me recomendou não só a cirurgia do desvio de septo, como retirar as amígdalas, porque estavam, né, cada vez... Eu sei que cada vez estava ficando pior, porque cada vez o antibiótico era mais caro. Porque E as infecções mais frequentes. Mais frequentes. Porque o antibiótico normal já não fazia efeito. Então, ia subindo... Eu tenho a impressão que ia subindo assim, o grau do antibiótico. E aí eu fiz a cirurgia, e eu me lembro quando ele tirou os tampões, que coloca, né? Que ele tirou os tampões, que eu respirei pela primeira vez na vida sem o desvio. Eu fiz assim, ó. Uau! Falei, nossa! Então, assim, você vê, né? No meu caso, foi uma coisa funcional e já foi uma satisfação incrível de ter aquilo, né? Imagina quando você faz funcional e estético ao mesmo tempo, que era o caso que você estava contando, né? Isso traz um benefício para o paciente imensurável. Imensurável, né? Outra história também de uma cirurgia bastante inusitada
foi uma reconstrução facial que eu fiz, que eu realizei. O paciente ele tinha um câncer na região malar, e essa região foi ressecada. Depois o paciente realizou radioterapia, mas ele tinha vamos dizer, um buraco no rosto. Uhum. E esse paciente não, né? Imagina você você não consegue ter vida social com Um buraco aparecendo dentro do rosto, vendo toda a sua via respiratória Uhum. na parte interna, né? Essa cirurgia também foi muito gratificante para mim, porque eu realizei uma técnica bastante nova. Inclusive, parte dela eu desenvolvi no momento da cirurgia, porque a cirurgia ela traz esse desafio para você. Você se depara ali Você com... se depara ali com como que eu vou fazer Por mais isso. que planeje, por mais que estude, ali na hora pode acontecer, né? E aí isso é habilidade manual que eu tinha lá na infância. E é isso que eu consigo me conectar hoje, porque eu falo, poxa, como que você tirou tudo isso? Então, foi dessa parte. E o que você fez? Você tirou pele de outro lugar? Não, eu consegui rodar um retalho do próprio rosto do paciente, utilizando um retalho da parte septal, que é do septo nasal, e depois da parte de pele do paciente. Foi uma cirurgia maravilhosa. Nós fizemos 3 intervenções e o paciente hoje, assim, hoje ele consegue ter a vida social de volta. Cara, que incrível, essa foi uma das mais gratificantes que eu tive na história das minhas cirurgias. Que incrível. As 2 histórias são incríveis. Voltando para a primeira história, uma curiosidade que me veio. A paciente já tinha feito 2 cirurgias. Tava indo para a terceira. Eu fico imaginando o quão difícil foi para ela confiar. Né? Porque já vem com histórico. Né? Quão difícil para ela foi confiar e falar assim, não, eu vou fazer com o Dr. João e vai dar certo. Né? Eu acho que isso tem relação com uma história de capacitação profissional. Né? Uhum. Hoje, como eu disse para você anteriormente, as pessoas estão muito imediatistas e acham que as conquistas profissionais elas vêm muito rápida, e não vêm. É uma história de dedicação, é uma história de abdicação da minha parte também, de sempre procurar estar com os melhores e de procurar absorver aquilo que as pessoas, que os meus mentores me trouxeram, para um dia chegar no patamar que eles estão. Né? Então, o estudo é uma história de dedicação e abdicação e estudo, que na medicina, não, lógico, pelo amor de Deus, inferiorizando algumas outras profissões. Não. Estamos falando de medicina aqui, estamos falando especificamente. Mas mexer com vida é algo que requer muita capacitação e muita sanidade mental, né? A gente tem que estar muito preparado para tudo que vai acontecer e para tudo que a gente vai entregar de melhor e evitar ao máximo não prejudicar o nosso cliente, que muitas vezes a gente vê. Então, nesse caso, o que aconteceu foi isso. Talvez... Ela provavelmente pegou referência, né? Já viu que você era um médico... Mas isso é em todas as profissões, né? Você pode ter uma indicação de arquiteto, você pode ter uma indicação de engenheiro, de advogado. Pesquise bem o currículo, verifique a formação. Inclusive, a gente vai falar daquele projeto, que a gente está... Vamos falar já. E eu vou te falar depois o motivo da criação daquele projeto. Né? Então, assim, quando a gente... e essa paciente é estudante de medicina. Então, assim, para confiar, é porque você, no momento da consulta, você já tem todo o know-how daquilo que você consegue transmitir como segurança. Né? E hoje, a medicina, ela permite uma ultra especialização. Né? Então, procure profissionais que são ultra especializados. Hoje é o que você falou, né? Tem o profissional só da orelha, tem o profissional só... Entendeu? Né? Quem faz tudo não faz nada.
Esse é meu lema. Uhum. Então, você tem que procurar aquela pessoa ultra especializada naquilo. Muito bom. Então, assim, eu sou ultra especializado em face. Uhum. Né? Então, foram muitos anos de dedicação para me permitir chegar nesse grau de confiança que a paciente teve com para você. poder realizar a Fantástico, cirurgia comigo. Fantástico. Trazendo um pouco para o tema, né, dessa nossa série, que é a saúde mental, como que a cirurgia plástica ela pode afetar a saúde mental do paciente? Né? Existem riscos psicológicos associados aos procedimentos estéticos, assim, na sua opinião? Com certeza. Uhum. Na sua maioria, a cirurgia plástica da face, ela traz... A cirurgia plástica em si, ela traz muitos benefícios, né? Mas nós temos que ponderar duas situações, os prós e os contras, né? Lógico que a gente identifica isso durante uma consulta, já com a experiência que a gente tem e com cada história de vida de cada paciente que traz para a gente aquele processo daquilo que ele deseja, a gente consegue identificar muitas vezes, né? Isso não é um atendimento de 1, 2, 3, é uma experiência de vida que a gente tem como atendimento, para poder identificar a real necessidade daquele paciente. Imagina uma pessoa, até aquele vídeo que eu estava mostrando para você, sim. ali na mesa, da paciente se emocionando ao ver o resultado, né? Daquilo, né, cara? Isso isso não tem preço, né? Então, para a gente identificar que aquela paciente vai ser beneficiada com a cirurgia, principalmente a cirurgia de rinoplastia, que é uma cirurgia que está no cerne de bullying desde a infância. Sim. Quem não tem um nariz diferente, que não sofreu bullying durante a infância, que não carregou um estigma desde a infância, né? E é isso que culmina na nossa avaliação final, né? Para falar, a cirurgia vai atender a esse paciente. E você tem que ser muito profissional e muito ético para poder dizer ao paciente aquilo que a cirurgia pode oferecer como benefício e poder equilibrar a expectativa. Isso é o mais importante. Né? O paciente tem que entender o que a cirurgia pode trazer de benefício para ele. Se ele não entende esse benefício, a cirurgia declina. E não foram 1 nem 2 pacientes que a gente teve que declinar na cirurgia, porque a gente entendeu que a cirurgia, que o paciente estava com uma expectativa irreal, né, da cirurgia. Você estava falando que a pessoa chega e fala, eu quero ter o nariz do fulano, né? Não tem... não tem como, não tem como. Eu pego... uma coisa que eu faço, né, na minha consulta, eu falo assim, tenta abrir meu celular pelo Face ID. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o seu rosto é único. Só o seu rosto... Genial. Só o seu rosto consegue abrir o seu celular. Você não vai conseguir abrir celular de ninguém. Então, imagina isso. O seu rosto é único, o seu nariz é único. A gente consegue melhorar ele naturalmente para o seu rosto. E não trazer um nariz de outra pessoa para você. Se a pessoa entende isso e consegue captar essa mensagem que o profissional vai transmitir para ela, ela vai sair muito contente da cirurgia. E como eu disse, nós identificamos muitos pacientes que não conseguem atingir essa expectativa daquilo que a cirurgia pode trazer. Então, a gente declina. Como profissional, a gente tem que falar, olha, você não vai ficar contente. Vai para casa, pensa naquilo que você quer e naquilo que você deseja. Porque se você não ficar feliz com aquilo que eu for realizar em você, eu também não vou ficar feliz. E não há dinheiro que pague isso. Não há dinheiro que pague isso. E se a pessoa insiste, você declina da cirurgia. Declino da cirurgia. Cara, fantástico. O que são os transtornos dismórficos? Olha, isso... De uma forma... Já foi pauta. Para os leigos, que é o meu caso. Isso é pauta de muitos estudos no meio médico, né? Os transtornos dismórficos é um transtorno que a pessoa olha para o espelho e se identifica com uma irrealidade com aquilo que o corpo traz para ela, né? Ela se olha como uma outra pessoa. Às vezes a pessoa é magra e se vê como gorda. Às vezes a pessoa tem um nariz bonito e acha que o nariz... A gente vê isso muito no consultório. Mas a gente pensa, olha,
mas seu nariz é bonito, né? O que você quer mudar nele? E aí a gente começa a pegar nesses pontos para a gente conseguir identificar o que o paciente realmente precisa, espera da cirurgia. E é um fator muito importante para a gente começar a identificar as expectativas. Né? A gente olhando para o paciente, né, vendo toda a estrutura facial e avaliando. Quando a gente já é profissional, a gente já identifica. O paciente entra no consultório, eu já escaneio a face dele. Tudo aquilo que precisa ou não precisa, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Né? E quando o paciente já traz isso para a gente, olha, não, o meu nariz a ponta é muito gordinha, ou eu tô com esse defeito aqui, você olha, não, mas isso não é assim. Tá? Aí a gente já vai identificando esse dismorfismo. A pessoa se olha no espelho e se identifica como outra. Né? E isso precisa até de tratamento psicológico. A gente encaminha para psiquiatra e psicólogos para a pessoa começar a se aceitar. Porque ela não vai ficar contente com o resultado. Com o resultado. Já teve um caso de uma cliente aparecer com uma massinha, com uma massa de modelar, e começar a modelar o nariz na minha frente. E aí, assim, a gente identificou, falou, mas esse nariz não é assim. Ela está tendo um comportamento que não é real, que diz respeito ao que realmente é a anatomia dela. E aí você já vai procurando... Acende uma luzinha. Né? É mais um lado psicológico para a gente poder ajudar essa paciente, de alguma forma, a se aceitar. É muito louco. O ser humano, nós, seres humanos, somos muito loucos no sentido do que as pessoas... para onde vai, né? Para onde vai a cabeça de cada um? Para onde vai a cabeça de cada... muito profundo, viu, Rodrigo? Profundo, é muito né? profundo. É muito. Até mesmo a gente, como profissional, a gente chega até um certo ponto de identificação, mas é um abismo de estudo. É um abismo. A cabeça do ser humano... Falando em dismorfia... Dismorfismo. Dismorfismo corporal. Olhando para mim, vou até tirar o óculos aqui. Sacuts. Olhando aqui para Sacuts, o que você recomendaria que eu fizesse se eu fosse lá no seu consultório? Tá. Né? Fazer uma brincadeira, hein, pessoal? Uma brincadeira que eu sugeri que o Dr. João fizesse aqui durante o episódio. Eu falei, eu vou te perguntar lá o que você faria no meu rosto, né, como médico, se eu fosse lá no seu consultório. Né? Eu tô satisfeito com o meu rosto, talvez um botox aqui ali, né? Porque 47, rodei com o meu neomurcho. Então, o que você recomendaria para mim tecnicamente para eu ficar mais bonito, mais jovem? Primeiro, você é um cara bonito, né? Obrigado. Mas assim, eu faria a pergunta reversa. Eu faria a pergunta da seguinte forma: o que te incomoda? Muito bom. Né? Não, eu procuro, como profissional, não levar... Lógico, eu vou depois dar a minha opinião como profissional, mas primeiro que tudo, eu quero saber a sua dor. Aquilo que você carrega como uma história de vida para chegar no meu consultório, para eu poder identificar a sua principal dor. E, em cima disso, trabalhar o resultado. Então, eu vou te falar. Então, vamos lá. Eu tô num processo de emagrecimento. Não sei se a galera tá notando, mas tô emagrecendo. Já emagreci 16 quilos. Excelente. E preciso emagrecer mais 10. Você vê como o negócio tava feio pro meu lado. Excelente. E aí, quando eu emagreço, obviamente, meu rosto afina. E meu nariz ganha mais destaque. Então, eu mexeria no meu nariz. Né? Talvez diminuir um pouco o meu nariz. E, obviamente, as minhas marcas de expressão, com 47 anos, elas já começam a aparecer. Né? Então, eu tenho muita mania de ficar assim, né? Com a cara fechada. A expressão assim, muito né? forte. E eu vou te falar, tem muitos pacientes que, inclusive, essa parte da expressão deixa as pessoas muito sisudas.
Exatamente E, isso. e assim, CEOs de multinacionais e tudo, eles realizam a toxina botulínica simplesmente para, não, lógico, para manter uma face um pouquinho mais rejuvenescida, mas para tirar essa expressão sisuda. E tem estudos que falam que as pessoas ficam mais receptivas, Aham. né? E as pessoas conseguem se comunicar de forma melhor pela simples expressão da face. Então, em você, só dando uma avaliadinha Bom, agora que eu assim, já falei o que eu mudaria, o bom, que você me recomendaria? o seu nariz, a gente com certeza deixaria ele um pouco mais harmônico, diminuído, Uhum. e também com uma forma um pouco mais simétrica. Eu noto um excesso de pálpebra superior, Uhum. né? E uma discreta assimetria de supercílio que todos temos. É verdade isso. Inclusive, é uma parte inerente da nossa avaliação, que são as assimetrias, e todos nós somos assimétricos. Uhum. Se você olhar para mim, você vai notar que eu tenho um supercílio um pouquinho diferente do outro. O seu supercílio esquerdo é mais elevado que o direito. Uhum. Né? Isso, existe algo que corrige, que é a frontoplastia, associado à retirada de pálpebra, de excesso de pele da pálpebra superior. Você tem um pouquinho de sulco, que a gente chama de órbito malar, que é a parte das olheiras. Uhum. A gente realizaria um preenchimento nessa região para dar um olhar de menos cansado. Uhum. E realizaria a toxina botulínica. Eu acho que... Aí eu ia ficar zerado. Ó, vamos lá. Botox e a rinoplastia, meu amigo, você já não precisaria mais de nada, viu? Já agora, dá... uma curiosidade. Esses procedimentos todos poderiam ser feitos em uma única cirurgia ou cada um deles é uma cirurgia? Olha, essa é uma questão que as pessoas me perguntam muito através das mídias sociais. Depende muito da condição clínica. Uhum. E daquilo que a gente precisa realizar. Por exemplo, se você tiver um nariz que vai me exigir um trabalho um pouco mais extenso, eu não associo cirurgias. Uhum. Porque a recuperação vai ser mais difícil. Né? E o tempo cirúrgico é maior. Uhum. Então, a gente vai ter que equilibrar entre quadro clínico do paciente e o tempo cirúrgico. Porque o paciente vai estar lá sedado, e sempre priorizando a segurança, Lógico. né? Uhum. Apesar das modernidades e de técnicas cirúrgicas, de anestesia e de cuidados pós-operatórios, eu sou muito criterioso com o bem-estar e a saúde, a segurança do nosso paciente. Uhum. Então, isso vai ser muito individual para cada paciente. A gente consegue, sim, em alguns casos, associar a rinoplastia com a blefaroplastia, a rinoplastia com a otoplastia, rinoplastia com a frontoplastia. Por exemplo, se você faz um lift facial... o que é o lift? O lifting facial, ele é a suspensão da face através da cirurgia com um corte nessa região pré-auricular e posterior, suspendendo toda a flacidez do rosto. Essa é uma cirurgia que demanda muito tempo. Né? Então, geralmente eu não costumo associar com nenhuma outra. Não, por segurança ao paciente. Então, assim, depende. Cirurgias, por exemplo, vou fazer uma pálpebra superior, uma rino que não vai me demandar muito tempo e uma lipo de papada. Dá para fazer. A gente consegue fazer. Né? Mas tudo isso vai ser uma avaliação muito individualizada de cada cliente para a gente poder oferecer, olha, em você eu consigo fazer isso, olha, em você eu não consigo fazer isso. Vai ter que ser em 2 etapas. Então, isso essa avaliação é muito personalizada. E entra um pouco naquilo que você falou um pouquinho antes agora, de todo mundo querer tudo para ontem, né? Pois é. E não é assim. E foi esse o meu sentimento quando eu perguntei. Eu falei, será que dava para fazer tudo isso aí de uma vez só? Lógico, né? O paciente é leigo no assunto, ele não sabe dos reais perigos, né? E o que pode trazer. A cirurgia, hoje, por mais moderna que esteja, com as técnicas, né, mais modernas, antigamente, lembra, poxa, você via alguém que tinha operado o nariz, parecia que tinha sido atropelado. Com os olhos roxos. Tudo roxo. Hoje, com as técnicas modernas, após 7 dias, nossos pacientes mal roxos ficam. Né? Mas, mesmo assim, a gente prioriza pela segurança dos nossos pacientes. Fantástico. Você, além de médico especializado, também é um empresário. Né? Ou melhor,
A sua esposa é uma empresária. Me conta um pouco do que você tem de complemento da profissão de médico, né? Eu sei que você tem uma linha de produtos de beleza, enfim, conta um pouco pra gente. Vou contar. E eu vou contar como se deu essa história de médico empreendedor. Porque eu vou te falar, Rodrigo, na faculdade a gente não aprende nada. De empreendedorismo. Nada, nada, nada em absoluto. A gente não sabe. A gente sai da faculdade com conhecimento técnico, mas a gente não sabe gerir o nosso próprio consultório. Então, muitas coisas que foram acontecendo foram até de maneira intuitiva. Acredite ou não, foi de maneira intuitiva. E essa veia empreendedora, ela se iniciou com o advento da plástica, quando eu comecei a tramitar entre a otorrinolaringologia funcional para a plástica. Então, eu fiz essa transição de uma forma lenta, mas muito bem planejada, né? E até chegar hoje como cirurgião plástico facial. E isso tudo, eu lembro que no começo eu era médico, meu secretário, meu financeiro e meu contador. Então isso foi... Ou seja, eu se vira nos 30. Se vira nos 30. Como que eu vou fazer isso? As pessoas acham que foi... Não. Muito... foram anos de dedicação. Eu lembro de eu ligando no hospital para marcar a minha própria cirurgia, porque ainda não tinha ninguém para fazer isso por mim. Então, assim, eu sou eu posso dizer um self-made man, mas na área da medicina. Começou fazendo tudo de verdade, Comecei fazendo né? tudo de verdade, com a mão na massa. Com a mão na massa. Mas isso me deu um know-how gigantesco de tudo que a medicina empreendedora podia me trazer, que a faculdade não me deu, né? Inclusive, eu acho que na faculdade devia ter aula de como montar o consultório, de empreendedorismo, como você vai fazer para poder fazer a medicina também trabalhar para você. Lógico, de maneira ética, de maneira segura. E então foi isso que aconteceu. E com o conhecimento da minha esposa, linda, maravilhosa, que eu me elevei a um outro patamar, né? E nós criamos a nossa empresa, que é a Pele Convida, e através dessa empresa a gente conseguiu desenvolver aquilo que eu sempre tinha como sonho, eu na parte técnica e ela na parte que cabe a ela de mulher de negócios, de que mulher ela faz muito empreendedora, né? De mulher da comunicação, né? A comunicação dela é algo extraordinário. Então, nós unimos o útil ao agradável. E na Pele Convida, hoje eu assino produtos de face, como um sérum facial, colágeno, produtos para cabelo. E, como você tinha falado, iniciamos um projeto. Quer fazer alguma ressalva nesse projeto? Vamos falar desse projeto lindo que vocês têm, que, como eu disse, conecta muito com o nosso propósito no Experiências Extraordinárias. E eu não sabia que vocês tinham, né? Soube hoje e achei assim, um negócio muito bonito, muito sensacional. Queria que você contasse um pouco desse projeto. Vou contar como nasceu a ideia desse projeto, né? O que estava acontecendo no meu consultório é que eu estava recebendo pacientes. Eu estava recebendo pacientes que tinham sido submetidos a procedimentos faciais por profissionais não médicos. Pois é. E esses pacientes estavam sendo prejudicados com isso. Porque hoje, nas mídias sociais, a gente pode postar o que quer. E realmente não tem um controle dos conselhos em relação a isso. Então, as pessoas se intitulam, como eu disse, para você ser um profissional gabaritado, não é um curso de final de semana que vai te tornar um profissional gabaritado. São anos, né, de experiência. Te contei a minha história. Né? E com tudo isso,
que estava acontecendo e eu vendo a dor das pessoas, eu cheguei um certo dia e olhei para a Luana, a gente precisa fazer alguma coisa. Como que eu posso ajudar essas pessoas? Não cabia em mim e eu estava muito intrigado com isso, desconfortável com tudo isso que estava acontecendo. E aí a gente criou a Rinoplastia para Todos, para poder auxiliar essas pessoas que não têm condições para fazer uma cirurgia de um padrão adequado, com um profissional adequado, para poder entregar para essas pessoas algo de ponta, algo de primeira linha, com um profissional gabaritado para fazer isso. Uhum. Então, assim, se eu te contar histórias daquilo que eu vejo no meu consultório, depois eu posso te mostrar até casos aqui para você ver, pessoas sendo até mutiladas, assim, né? Em relação a alguns procedimentos faciais. Uhum. E as pessoas ficam desesperadas, porque a gente se remete àquilo que... E eu não culpo as pessoas, os clientes, ter se submetido a isso, porque é uma história de vida, como a gente falou. Sim, sim. E a É uma pessoa... história de vida, então a pessoa quer procurar aquilo que ela Uhum. tem condições de fazer e acredita que pode ser feito. Uhum. Mas aí o que eu só não concordo é com a parte profissional. Uhum. Que a pessoa quer entregar algo que não é capaz de fazer. Uhum. Então eu fui recebendo isso aos montes no meu consultório. E aí eu criei junto com Luana a Rinoplastia para Todos. A Rinoplastia para Todos, ela é um projeto que partiu de uma dor minha no consultório para poder ajudar, de querer ajudar as pessoas, de querer né? ajudar as pessoas a Isso poder é muito legal, cara. ter um tratamento de ponta, com toda a segurança e cuidado, e com um profissional que está gabaritado para fazer esse tipo de procedimento. Uhum. E assim, a gente está muito feliz com isso. A gente tem conseguido ajudar muitas pessoas a realizar o seu sonho da rinoplastia. Lógico, isso, a cirurgia não é uma brincadeira. Uhum. Não, as pessoas têm que pensar muito bem para quem as pessoas entregam o rosto, né? Imagina, o seu rosto é a sua áurea, é a sua apresentação. É o que primeiro aparece. É o que primeiro aparece. Qualquer coisa. O corpo você esconde através de uma roupa, alguma coisa. O rosto não. Então, assim, o que eu tiro de orientação disso para as pessoas que estão assistindo? Procure um profissional gabaritado. E nem tudo é preço. Né? É melhor você se programar alguns anos para fazer algo que realmente te incomoda do que você se automutilar. Eu acho que você deixou várias dicas importantíssimas aqui, né? Vou repassá-las porque eu acho que pode ser super importante. Eu acho que, primeiro, essa questão de você procurar um profissional adequado, treinado, né, gabaritado para o que você quer fazer. A segunda é não ter pressa, né? Tipo, como eu acabei de falar, dá para fazer tudo de uma vez, né? Calma, né? Calma. A gente vai chegar lá, né? Mas Hoje as pessoas estão muito ansiosas, principalmente pelo imediatismo da internet. E, exatamente. Todo mundo quer tudo para ontem. Tá todo mundo com essa ansiedade, né? Calma. O mundo tem que dar uma... Principalmente respirada. Pois é, principalmente quando se diz respeito a um procedimento que vai modificar a sua vida, a sua anatomia para o resto da vida. Da vida. Exatamente. Entendeu? E um erro ali pode não ser corrigível. Como você disse, a cirurgia plástica pode tanto levar você a ter uma transformação de vida para o lado positivo, como também para o lado negativo, que é o que eu pego também no consultório. As pessoas extremamente arrependidas. Mas, como eu disse, eu não culpo a esses clientes, porque muitas vezes eles não têm vai por uma publicação no Instagram ou vai por uma indicação talvez errada de algum colega. Não, pesquise.
verifique. Procure mais de um profissional. Procure mais de um né? profissional. Uhum. Inclusive, no meu próprio consultório, eu indico, olha, isso é o que eu consegui te explicar. Se você ainda não está satisfeita, procure um outro profissional para Uhum. tentar, né, te exemplificar algo a mais que talvez você não esteja satisfeita. Isso é absolutamente normal. Então, Uhum. pesquise, faça, vai em 1, 2, 3 médicos, entendeu? Para poder você ter a segurança. Isso não tem preço. Segurança de que você vai realizar o seu procedimento com um profissional gabaritado. Uhum. Então, ó, profissional gabaritado. 2, não tenha pressa. 3, nem tudo é preço. Nem Acho que, tudo é eu acho que isso preço. que você falou é outra coisa importante. Às vezes é melhor adiar o projeto por um tempo, né, do que fazer no lugar por conta do preço e ser, né, uma cirurgia que não vai ser bem feita e tal. E eu acho que os veículos de comunicação, de uma certa forma, por exemplo, vejo isso sempre nos telejornais, aí nesses programas de domingo, tal. De vez em quando aparece, né, o médico que operava não sei o quê, que não sei quantos pacientes, né, não conseguiram o resultado que queria, tal. Então, a informação está aí também, né, do lado do alerta de Sim. você procurar médicos profissionais efetivos naquilo que você quer fazer, né? Então, tomem cuidado. O Dr. João tá contando aqui. Eu acho que é um ponto mega importante. Voltando para a Pele com Vida, como é que a gente compra os produtos? Como é que vocês vendem? É um site? É um e-commerce? Como é que a gente tem acesso a esses produtos para a galera que quiser conhecer um pouco mais? Hoje nós temos nosso Instagram e nosso telefone por WhatsApp. Estamos desenvolvendo o nosso e-commerce. Vou colocar aqui o Instagram e e o WhatsApp. Perfeito. Tá? Para vocês poderem entrar em contato. Enquanto não vem o e-commerce. E deve vir rápido, viu? Tá vindo. Como eu disse, essa mulher é um furacão. Então, deve vir rápido. Então, mas eu estou colocando aqui o Instagram e o telefone para vocês comprarem os produtos, porque realmente vale a pena, viu? Então, nós temos os produtos de cuidado com a face e também os produtos cirúrgicos, né? Que a gente fala aqui, como a rinoplastia para todos. Agora nós conseguimos também desenvolver a cirurgia palpebral, que é a blefaroplastia. Então, nós estamos com esses 2 procedimentos, produtos que a gente fala cirúrgico, mas produto eu acho que é até uma forma... eu nem gosto de... Como porque é uma cirurgia, né? É uma cirurgia, É um serviço, na verdade. Na verdade, isso daí é o que eu te disse. É um serviço que a gente faz para beneficiar essas pessoas. Então, eu gosto de falar dessa forma. Produtos são a parte de o sérum facial de cuidado facial, o colágeno para a melhora da pele, o produto para o cabelo. Estamos desenvolvendo agora um creme facial noturno também que vai dar o que falar aí. Quando o João chegou aqui hoje, eu fiz um elogio. A gente já se conhecia, mas eu fiz um elogio para ele. Falei, cara, você parece que tem 30 anos, né? Ele tem 42. Posso falar aqui? Não, pode falar. No 42 não, 43. 43. Eu falei, cara, você parece que tem 30 anos, tal. Como é que você consegue, né? Aí ele falou assim para mim, com os meus produtos. Mas isso não é mentira, viu? E protetor solar. Protetor solar. Com os meus produtos e protetor solar. Alimentação, atividade física, sono. Imagina, ó. Lembra do sono, nariz, desvio de septo, parte funcional. Então, isso ajuda muito. Eu tomo meu colágeno, eu uso o meu sérum. Lógico, faço um pouquinho de toxina botulínica. E, como eu te disse, algum preenchimentozinho no bigode chinês. Só, mais nada. E protetor solar. E bastante água. Isso aí. É isso aí. Doutor João, queria agradecer imensamente essa aula que você deu para a gente. Para mim, foi uma aula, porque eu não conhecia nada desse segmento, do seu segmento. Te parabenizar por esse projeto, né, de rinoplastia para todos. É um projeto muito bacana que vocês estão fazendo, que dá acesso à rinoplastia para algumas pessoas que não podem pagar por ele. Isso é muito legal, muito bacana. E dizer que
saúde mental tem tudo a ver com a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? Com a gente se sentir bem, por exemplo, no meu caso, perdendo peso, né? Fazendo uma dieta, no caso de outras pessoas, mudando alguma coisa que eu gostaria de mudar, que é um sonho, procurando um profissional adequado. Então, a gente trouxe o Dr. João aqui muito para fazer essa conexão com esse bem-estar que é importante a gente ter, né, no momento em que a gente se olha no espelho e se vê, né? Então, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade e também de poder explicar isso para os seus ouvintes, né? De poder trazer essa orientação de que a cirurgia plástica ela pode ser um benefício muito grande para poder elevar a autoestima e ser um divisor de águas na vida de cada paciente que carrega, ou de cada cliente que carrega alguma dor em relação a alguma forma inestética, tanto do seu rosto ou do seu corpo. Uhum. Mas o ditado que fica, o conselho maior, se programe e procure um profissional especializado na área. Fantástico, fantástico. Isso é perfeito. Obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu. Pessoal, uau! Muita informação importante, muita curiosidade que o Dr. João deixou aqui para a gente. De novo, né? Tá bem consigo mesmo é muito importante para a gente estar bem aqui, né? Para a gente ter saúde mental, para a gente ter felicidade, né? Então, acho que seja procurando um cirurgião plástico, seja procurando emagrecer, seja, enfim, o que te incomodar, vai atrás de melhorar, vai atrás de corrigir isso para que você se sinta mais feliz, para que você se sinta mais realizado ou realizada com isso. Eu não falei aqui com o Dr. João, mas os homens também fazem cirurgias plásticas, também fazem botox, os homens também buscam, né, Dr. João? E não é pouco, não. Exatamente. Vamos quebrar esse paradigma, galera, os homens, né? Sim, vamos ficar bonitão também, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor também, né? A gente tem que se preservar também, né? Então, vamos derrubar esse paradigma, caso seja o seu, derrube-o. Tá certo, pessoal? Obrigado por terem assistido até aqui. Senta o dedo no like aí pra gente, que é importante. E compartilhe esse vídeo. Tem muita coisa, muita mensagem importante para as pessoas. Tá bom? Fiquem muito bem e até o próximo episódio.